A China já exporta mais mercadorias do que qualquer outro país do mundo. Centenas de bilhões de dólares em produtos chineses são exportados anualmente para a Europa, um dos maiores mercados de exportação da China. Por décadas, a maior parte dessa carga seguia duas rotas: por mar via Canal de Suez ou por trem cruzando a Rússia pelo corredor Eurasiático do Norte. Nos últimos anos, as duas rotas ficaram menos confiáveis. A guerra na Ucrânia tornou o corredor ferroviário do Norte um problema político para várias empresas europeias. As interrupções no Mar Vermelho e no Canal de Suez evidenciaram a vulnerabilidade do transporte marítimo global diante da instabilidade em pontos de estrangulamento. E quando isso aconteceu, governos de toda a Eurásia começaram a prestar atenção a outra rota sobre a qual a maioria das pessoas mal tinha ouvido falar. Um corredor ferroviário que percorre milhares de quilômetros pelo Azerbaijão, Geórgia e leste da Turquia. No centro desse sistema está a ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, também conhecida como linha BTK. A ferrovia foi oficialmente inaugurada em 2017 e criou uma conexão ferroviária direta entre a região do Cáspio e a Turquia pela primeira vez na história moderna. A linha se estende por aproximadamente 826 quilômetros, ou cerca de 513 milhas, e forma uma das seções mais importantes do que agora é chamado de Corredor do Meio. No papel, parece um projeto ferroviário regional no leste da Turquia, mas, na realidade, faz parte de um plano muito maior para criar outra importante rota comercial entre a Ásia e a Europa. Pois não se trata só de trens cruzando o Cáucaso, e sim da China buscando outro acesso à Europa. Isso é a Turquia tentando se transformar na principal ponte de trânsito entre dois continentes. Isso é o Azerbaijão e a Geórgia, transformando a geografia em influência econômica. E isso é a Europa buscando novas rotas de abastecimento em um momento em que o comércio global está se tornando mais incerto. Mas como exatamente esse corredor funciona? Será que essa ferrovia consegue competir com rotas antigas que dominaram o comércio euroasiático por décadas? À primeira vista, a ferrovia Baku-Tbilisi-Kars não parece ser um dos projetos de infraestrutura mais importantes do mundo. Ela não quebra recordes como o sistema ferroviário de alta velocidade da China, nem recebe tanta atenção quanto o Canal de Suez ou os portos da iniciativa Cinturão e Rota na Ásia e África. Grandes trechos da rota passam por regiões montanhosas remotas, áreas de fronteira pouco povoadas e pequenas cidades que muitas pessoas de fora da região nunca ouviram falar. Essa ferrovia é importante pelo que conecta. A ferrovia BTK forma um dos principais elos terrestres dentro do Corredor do Meio, uma rota comercial projetada para transportar cargas entre a China e a Europa através da Ásia Central, do Mar Cáspio, do Cáucaso e da Turquia. Agora, trens de carga e contêineres podem cruzar um novo corredor pelo centro da Eurásia, em vez de viajar ao norte pela Rússia ou ao sul pelo Canal de Suez. A rota começa próximo ao oeste da China e passa pelo Cazaquistão antes de chegar ao Mar Cáspio. A carga cruza o mar até o Azerbaijão, segue pela Geórgia, entra na Turquia por Kars e chega à Europa pela ferrovia turca. E é esse trecho turco que torna essa rota tão importante. Uma vez que a carga entra na Turquia, ela ganha acesso a uma das maiores redes de transporte da região. A carga pode seguir para o oeste até Ankara e Istambul, passando pelo túnel ferroviário de Mármara sob o Estreito de Bósforo, aberto ao transporte de cargas em 2019. A partir daí, os trens podem seguir diretamente para o sudeste da Europa, sem descarregar a carga na beira do continente. Isso mudou toda a lógica do corredor. Antes do Mármara conectar os lados asiático e europeu de Istambul por ferrovia, transportar cargas pelo Bósforo criava outro gargalo logístico. Com os trens de carga passando sob o estreito, a rota ficou mais atraente para o transporte eurasiático de longa distância. E os números por trás desse corredor estão ficando difíceis de ignorar. A ferrovia BTK inicialmente tinha como meta cerca de 6,5 milhões de toneladas de capacidade de carga por ano, com planos de longo prazo visando aproximadamente 17 milhões de toneladas no futuro.
Os países do corredor ampliam portos, modernizam alfândegas, expandem ferrovias e constroem terminais logísticos, prevendo aumento do tráfego de cargas entre Ásia e Europa na próxima década. Há outro motivo para a importância desse corredor agora. Por anos, a China dependeu de rotas pela Rússia ou grandes gargalos marítimos. Após repetidas interrupções nas rotas marítimas globais, governos e empresas de logística buscaram alternativas. De repente, essa ferrovia no Cáucaso deixou de ser uma rota secundária e passou a ser vista como alternativa estratégica, ligando duas grandes regiões econômicas do planeta. A ideia para o projeto ganhou força em meados dos anos 2000 em Saint José. A construção começou oficialmente por volta de 2007 e após anos de trabalho de engenharia difícil, coordenação política e negociações de financiamento, a ferrovia foi oficialmente inaugurada em 30 de outubro de 2017. A linha se estende por aproximadamente 826 quilômetros de Baku até Kars, e inclui tanto ferrovias existentes, que foram modernizadas, quanto trechos recém-construídos. Um dos trechos novos mais importantes foi a ligação ferroviária entre Kars, na Turquia, e Akalkalaki, na Geórgia. Cerca de 105 quilômetros de trilhos novos tiveram que ser construídos em terreno montanhoso, incluindo túneis, pontes e infraestrutura moderna para cargas. Apesar da construção física difícil, a ferrovia enfrentou outro problema técnico. As bitolas dos trilhos eram diferentes, algo que não podia ser resolvido apenas com mais trilhos. O Azerbaijão e a Geórgia herdaram o sistema de bitola larga soviética, onde os trilhos medem 1.520 milímetros de largura. A Turquia e a maioria dos países europeus usam a bitola padrão internacional de 1.435 milímetros. Isso significa que os trens que atravessam o corredor não podem simplesmente continuar sem ajustes, porque os sistemas de rodas são incompatíveis. Para resolver o problema, engenheiros construíram instalações de transferência perto de Akalkalaki, na Geórgia. Contêineres podem ser transferidos entre trens de bitolas diferentes e seguir para o oeste até a Turquia. Esse processo aumenta o tempo da viagem, mas sem ele, o corredor não funcionaria. Por isso, a ferrovia BTK é mais importante do que aparenta. Isso não é só uma ferrovia entre três países, mas uma infraestrutura criada para unir sistemas de transporte distintos na Eurásia. Quando a ferrovia Baku-Tbilisi-Kars entrou em operação em 2017, a Turquia já havia garantido algo extremamente valioso. Ela se posicionou diretamente dentro de um dos corredores comerciais de crescimento mais rápido entre a Ásia e a Europa. Mas Ankara também compreendeu outra realidade. Se o corredor do meio precisar transportar mais carga futuramente, uma conexão ferroviária única pela Geórgia não bastaria. O corredor exigia mais flexibilidade, maior integração regional e infraestrutura ferroviária extra ligando a Turquia ao Azerbaijão e ao Cáucaso. É aí que a ferrovia Karzider-Aralik-Dilucu entra na história. Esse novo projeto ferroviário se estende por aproximadamente 224 quilômetros, ou cerca de 139 milhas, pelo leste da Turquia, e tem como objetivo conectar a cidade de Kars ao posto fronteiriço de Dilucu, próximo ao enclave de Nakhchivan, no Azerbaijão. O projeto tem um custo estimado de cerca de 2,5 a 2,8 bilhões de dólares, com a Turquia garantindo grandes pacotes de financiamento internacional para apoiar a construção. À primeira vista, a ferrovia pode parecer um projeto regional de infraestrutura voltado ao leste da Turquia. Mas estrategicamente, a linha está diretamente ligada ao futuro do corredor do meio. Porque essa ferrovia cria outra rota ligando a Turquia ao Azerbaijão. Isso é importante por vários motivos. Primeiro, fortalece as conexões diretas de transporte da Turquia com os estados túrquicos do Cáucaso e da Ásia Central. Em vez de depender totalmente de uma rota pela Geórgia, a Turquia ganha outro ponto de acesso importante em direção ao Azerbaijão e à região do Cáspio. Além disso, amplia a flexibilidade de longo prazo no transporte de cargas pela Eurásia. Uma das principais lições que os governos aprenderam após a pandemia, a guerra na Ucrânia e as interrupções no transporte marítimo mostram que depender de uma única rota é arriscado.
Os países buscam corredores alternativos, conexões secundárias e várias opções de transporte. E, em terceiro lugar, a ferrovia apoia planos regionais mais amplos ligados ao proposto corredor de Zangezur, que melhoraria as conexões diretas de transporte entre o Azerbaijão continental e Nakhchivan, através do território armênio. Se acordos políticos eventualmente avançarem, essa questão continua sendo politicamente sensível e as negociações em torno do corredor têm enfrentado tensões repetidas. Mesmo sem uma rota de Zangezur concluída, a Turquia busca maior integração ferroviária com o Azerbaijão e a região do Cáspio. E do ponto de vista da China, cada conexão ferroviária adicional dentro desse corredor aumenta o valor de longo prazo da rota. Esse ponto é importante porque muitos não entendem como a China influencia a infraestrutura fora de seu território. A China não precisa necessariamente construir diretamente cada ferrovia por conta própria. Às vezes, apenas a demanda comercial da China leva países a criar infraestrutura para transportar cargas chinesas. Se governos acreditam que o comércio entre China e Europa seguirá crescendo, investem nos elos que faltam para sustentar esse tráfego. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa ferrovia é tecnicamente um projeto turco. A estrutura de financiamento envolve a Turquia e credores internacionais. Os trilhos estão inteiramente em território turco, mas o corredor que sustentam se estende por milhares de quilômetros além da Turquia. Ao se integrar ao sistema de transporte do Cáucaso e do Cáspio, essa ferrovia passa a integrar uma cadeia comercial ligando fábricas chinesas a mercados europeus. E a Turquia quer se colocar diretamente no centro dessa cadeia. Por décadas, a geografia do país lhe deu importância estratégica entre a Ásia e a Europa. Mas só a geografia não basta. Para transformar localização em influência econômica, os países precisam de infraestrutura capaz de lidar com enormes volumes de comércio. E é exatamente isso que ela está tentando construir agora. Porém, ao discutir o comércio entre China e Europa, a atenção costuma se concentrar nas maiores economias globais. A China produz, a Europa consome, a Rússia domina rotas terrestres na Eurásia, a Turquia liga a Ásia à Europa. Mas o corredor do meio não pode funcionar sem dois países menores localizados diretamente entre o Mar Cáspio e a Turquia, o Azerbaijão e a Geórgia. Sem eles, toda a rota se desfaz. O Azerbaijão desempenha um dos papéis mais importantes no corredor porque atua como a porta de entrada entre a Ásia Central e o Cáucaso. A carga que chega do Cazaquistão atravessa o Mar Cáspio e entra no Azerbaijão pelo porto de Alati, perto de Baku, que se tornou um dos centros logísticos mais importantes da região. O Azerbaijão investiu muito para se preparar para esse papel. O porto de Alati foi projetado para lidar com o aumento do tráfego de cargas entre Ásia e Europa. O porto segue ampliando a capacidade para contêineres, transferências ferroviárias e cargas, pois autoridades preveem que o corredor central terá volumes de comércio bem maiores na próxima década. A Geórgia está em situação semelhante. Após sair do Azerbaijão, a carga passa pela Geórgia e entra na Turquia por Kars. Assim, a Geórgia torna-se a ponte que liga na região do Cáspio ao sistema ferroviário turco e à Europa. E para um país com uma população de menos de 4 milhões de pessoas, esse papel é extremamente importante. A Geórgia modernizou por anos sua infraestrutura ferroviária, portos e trânsito, pois entende que sua localização confere importância estratégica, além de seu tamanho físico. Então agora, deixe-me te perguntar, será que o corredor central pode eventualmente se tornar uma das principais rotas comerciais do mundo entre a Ásia e a Europa? Será que a Turquia realmente pode se transformar na principal ponte de trânsito conectando dois continentes? Conte pra gente sua opinião nos comentários abaixo.